Olá pessoal, bom dia! Estamos juntos mais uma vez para mais um vídeo. Lembrando a você que ainda não se inscreveu, vá lá no YouTube, canal Antônio Lima Braga Júnior, faça a sua inscrição, clique no sininho para que você possa receber as notificações. Você que nos acompanha no Facebook, sabe que todos os dias nós postamos parte do capítulo e no domingo nós fazemos esse vídeo para a gente conversar um pouquinho a respeito dele, ok? No 9º capítulo que nós estamos vendo hoje do livro de João, é relatada a história de um homem cego de nascença, que foi curado por Jesus Cristo. Devemos considerar todo o capítulo sobre esse assunto, pois trata-se de uma história onde envolve a cura, o conflito entre os fariseus e o diálogo de Jesus com o cego curado, onde Jesus se revela como o enviado de Deus para o juízo do mundo, para que os que não veem vejam e para que os que veem se tornem cegos. Nesse contexto, veremos 4 reações diferentes na história em relação a Jesus. Primeira reação: os vizinhos do cego se revelam surpresos e céticos. Segunda reação: os fariseus mostram descrença e preconceito. Terceira reação: os pais do cego creem, mas tiveram medo de demonstrar a sua crença. E a quarta reação: o cego é curado e mostra sua fé sólida e crescente. Na saída do templo, Jesus encontrou o cego mendigando. Pessoas com defeitos físicos, elas eram proibidas de entrar no templo e ficavam mendigando do lado de fora. Existia uma crença comum na cultura judaica de que o sofrimento de alguém era resultado de algum grande pecado. Assim sendo, seus discípulos perguntam a Jesus: quem pecou? Este cego ou seus pais para que ele nascesse dessa forma? Está lá no versículo 2. Jesus aproveita a ocasião e responde a pergunta de uma maneira inesperada. Nem ele pecou, nem seus pais. O pecado não é um condicionamento para problemas de doenças e outras perdas. Se assim fosse, quem cresce seria livre de todos os percalços dessa vida, enquanto quem não cresce seria duramente castigado. Aliás, Jesus dá uma visão diferente sobre a cegueira daquele rapaz. Ele transforma a doença dele em um instrumento de manifestação das obras de Deus. Essa concepção era completamente diferente da concepção dos fariseus sobre o assunto. Nós não estamos imunes ao sofrimento. Não questione a Deus dizendo, por exemplo, por que isso está acontecendo comigo? Ou então, o que eu fiz de errado? Ao invés disso, meus amigos, peça a Deus discernimento para entender a situação e forças para transpô-la. Eu sei que não é fácil. Muitas vezes perdemos alguém que a gente ama demais e a gente começa a questionar a Deus: por que, Senhor? Por quê? Por quê? Por quê? Mas nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus está fazendo. Nós não conseguimos enxergar o que é após a morte. Nós, de uma maneira egoísta, seguramos os nossos entes queridos, achando que este mundo é o que tem de melhor. Eu sei que não é fácil, também sofro por isso. Mas nós devemos compreender que Deus quer o melhor para nós e para os nossos entes queridos. Nenhum fruto deve ser colhido podre. Jesus então cuspiu na terra e com a sua saliva ele fez uma espécie de lodo e passou nos olhos do cego. Em seguida ele mandou o cego se lavar no tanque de Siloé. Está lá nos versículos 6 e 7.
O tanque de Siloé, meus amigos, ele foi construído pelo rei Ezequias há mais ou menos 700 anos antes de Jesus Cristo. Era um túnel subterrâneo a partir de uma fonte externa, com o objetivo de abastecer Judá. Por ele ser subterrâneo, era um tanque seguro contra invasões possíveis, né, caso a cidade fosse sitiada. O nome Siloé significa enviado. Diante desses fatos, vamos para algumas explicações. Por qual motivo Jesus cuspiu no chão e passou nos olhos do cego e depois mandou lavar no tanque de Siloé? Bom, o sábado judaico era um dia reservado, é um dia reservado para o sagrado descanso. Contudo, os fariseus tinham criado uma longa e extensa lista do que não podia ser feito naquele dia. Segundo o versículo 14 desse capítulo que nós estamos vendo, tratava-se de um sábado. O ato de Jesus de cuspir no chão, criar essa espécie de lodo e passar nos olhos do cego, pasmem, meus amigos, era considerado um trabalho. Portanto, era proibido. Jesus propositadamente fez uma ação que chocaria os fariseus, com o intuito de enfatizar os seus ensinamentos a respeito do sábado. É correto cuidarmos das necessidades do nosso semelhante, mesmo que seja num dia de descanso. Não adianta nós estarmos resguardados e desprezarmos os nossos semelhantes. Não adianta nós estarmos indo à igreja louvar a Deus e pisotearmos as pessoas que estão caídas aos nossos lados. Não adianta estarmos na nossa casa buscando a presença do Senhor, cheio de santidade, e o nosso vizinho está passando dificuldades. O evangelista João destaca aqui o Jesus como enviado de Deus. Assim como o cego recupera a visão através das águas de Siloé, assim pela fé recebemos de Jesus o enviado, a luz da salvação. Os líderes religiosos trataram logo de interrogar o cego. O cego simplesmente respondeu aquilo que Jesus tinha feito. Ou seja, passou saliva nos meus olhos, eu lavei e estou enxergando. Logo disseram que Jesus não podia ser o enviado de Deus. Imagina, pois ele não guardava o sábado. Outros diziam, como um pecador poderia fazer tais sinais? Está lá no versículo 16 isso. Questionaram novamente o cego que, sem pestanejar, ressaltou o poder de Jesus. Aí mandaram chamar os pais do cego. Os pais dele fogem de qualquer conflito com os fariseus porque eles estavam com medo. Então eles se limitam apenas a dizer assim, olha, o nosso filho nasceu cego. E nós não sabemos como ele está enxergando. Muito cuidado, meus amigos, em ter medo da sociedade. Não tenha medo. Se você está com Jesus Cristo, nós vivemos uma época que daqui para frente nós teremos muitas restrições em dizermos que somos cristãos. Não adianta você falar, temos que fazer isso, aquilo, outro, temos que eliminar isso, o poder do mal, não sei o quê. A tendência é que nós, daqui para frente, teremos muitas restrições em defendermos o cristianismo. E temos que estar preparados para não termos medo dessas repreensões e falarmos a verdade. Os pais daquele jovem tiveram medo. Nós não podemos ter medo. O jovem curado foi expulso do local por reconhecer que Jesus era um enviado de Deus. Quando seguimos Jesus, podemos ser perseguidos, podemos perder amigos e até a própria vida. Mas ninguém pode nos tirar a salvação eterna que ele nos dá.
A igreja cria métodos que em muitas ocasiões são usados para escravizar as pessoas. Naquele tempo, não era diferente. Existiam duas condições que nós podemos ver nesse capítulo que limitavam as pessoas de se aproximarem de Deus. A doença, pois o doente não podia entrar no templo, e era um sinal de castigo de Deus, e a observância cega da lei do sábado. Isso nos mostra que o mundo não quer a luz. Quando aquele jovem curado foi expulso da sinagoga, julgado e condenado por ser curado, Jesus também estava sendo julgado. Quantas igrejas não entendem o verdadeiro sentido dos ensinamentos de Jesus? Se não estivermos seguindo exatamente o que eles colocam como doutrina, não fazemos parte do corpo de Cristo. Todavia, Jesus veio para quebrar paradigmas. Ele veio para salvar a todos. Hoje, os argumentos para escravizar as pessoas são um pouquinho mais sutis, mas ainda são o câncer das igrejas. Não permita que alguém lhe julgue pelos seus sofrimentos. Se você perdeu algo, se você perdeu um ente querido, se você está depressivo, não aceite jamais o julgamento de quem não está preparado ou preocupado com a salvação, e sim com os rituais para mostrar para a sociedade uma santidade que não existe. Através da prática, Jesus muda situações. Ele é mais importante que a lei. Ele é a luz do mundo. E as trevas têm e vão ceder ao seu poder. Nós, pecadores, diante dele, deixamos de ser cegos de nascença e enxergamos a sua luz. Agradeça a Deus e peça para que Ele abra os seus olhos para que você possa ver essa verdadeira luz. E, consequentemente, enxergar com amor aos marginalizados do nosso tempo. Peça a Deus para que Ele possa fazer você enxergar as mazelas da sociedade. Peça a Deus que te dê a capacidade de enxergar pessoas que estão suplicando por amor. Quantas pessoas querem apenas ouvir Jesus te ama? Quantas pessoas querem apenas ouvir um pouquinho de uma palavra de salvação? E você se limita na sua arrogância em achar que você está melhor que ele porque você é uma pessoa de oração? Nem todos que dizem Senhor entrarão no reino dos céus. Por isso, abra os seus olhos para o seu semelhante. Um bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós e que você tenha uma semana abençoada.